entender, tentar trazer um pouco disso que está acontecendo dos principais jurídicos relacionados, né, Thay? Então, sem mais delongas, sem mais apresentações, cara, pulando aqui. Cara, hoje eu Bruno, e Tainá... se apresenta. Perdão. É que só tá o meu aqui no tal da Tainá. Cara, muito rapidamente, então. Cara, meu nome é Bruno, sou mestre, doutor em Direito na UERJ, estou envolvido em alguns projetos, um deles é um grupo de Lotecs, então a gente, há uns 5, 6 anos, vem criando Lotecs para tentar ajudar o mercado jurídico a se tornar mais tecnológico, dentre eles a Future Law, que é a nossa EdTech, temos aqui a CEO, Tainá, né? Quer se apresentar também, Tainá? Oi, pessoal, bem rapidinho, CEO da Future Law, doutoranda, mestre em Direito, e aqui também em busca de entender o que vai ser dessa realidade. E além disso, cara, sou... Opa! Sou sócio do Lima Feios, então a gente atende vários clientes, a gente tem atendido muito esse mercado de Web3, então é por conta disso que a gente tem tantos insights aí do que está acontecendo. Mas como eu falei, cara, mais importante do que sou eu e Tainá hoje seremos Morfeus para vocês. Então, antes de começar aqui efetivamente os trabalhos, a gente queria fazer uma oferta para todo mundo aqui, cara. Para quem se lembra aí do filme Matrix, né? O Morfeu ele oferece para o Neo a possibilidade das pessoas escolherem a pílula azul ou a vermelha. Então, basicamente, a proposta é o seguinte: se vocês escolherem a pílula azul, a minha sugestão é que vocês levantem e vão embora. E se vocês continuarem sentados aqui, eu estou entendendo que vocês querem tomar a pílula vermelha junto comigo, com a Thay, e entrar nesse mundo aí do direito do metaverso e NFT. Vamos dar o quê? 1 segundo, Thay, para a galera escolher? Vocês querem pensar? Bom, não vi ninguém levantando, só vi mais gente sentando, então eu espero que mais pessoas estão entusiasmadas aí com a pílula vermelha. E aí, cara, a gente começa aqui fazendo uma proposta que é para vocês seguirem o coelho, né, cara? Então, para quem viu Matrix, inspirado lá no país da Alice, no País das Maravilhas, você tem que seguir o coelho. E no nosso caso, além do coelho, seguir a girafocórnio. Vou deixar a Tainá explicar como CEO da Future Law o que é a girafocórnio. E o Bored Ape, que muitos de vocês devem conhecer, uma das coleções mais famosas aí de NFT atualmente, né? Girafocórnio foi uma inovação da Future Law. A gente está acostumado a ouvir o termo unicórnio no mundo das startups, mas a gente decidiu unir de uma forma bastante híbrida tanto a girafa quanto o unicórnio. A Future Law tem um evento que acontece todos os anos, é o Future Law Experience, e a nossa proposta é trazer para o mercado jurídico algo que nunca foi experimentado em absolutamente nenhum evento, nenhuma tradição. E o grande símbolo dessa realidade, que a gente quer apresentar uma realidade híbrida, é a girafocórnio, que é esse elemento híbrido de um unicórnio, que é essa grande estrutura surreal e mística da realidade do venture capital, do mundo das startups, e a girafa, que é bem diferente, né? Tem um pescoço alto. Qual é? Cara, é tão difícil inovar no mercado jurídico que a gente teve que criar um animal na fauna imaginária, né? Então não existia. Então, cara, seguindo aqui, entrando aqui na toca do coelho, a gente lembra desse sujeito aqui, não sei se todo mundo aqui no evento Blockchain Rio está confortável. Levanta a mão, quem sabe quem é esse sujeito aí, quem se lembra? Beleza, para quem não se lembra, esse aqui é o famoso Satoshi Nakamoto, né? Graças a ele que estamos aqui, ninguém sabe, né? Mas o fato é que, cara, de forma bem resumida, a ideia aqui não é falar muito sobre blockchain no evento de Blockchain Rio, mas só para a gente nivelar o conhecimento para quem talvez não conheça. Cara, o Satoshi, um grupo de pessoas representadas pela suposta imagem do Satoshi, lançou esse white paper, que foi o protocolo do Bitcoin, e mais importante do que isso, criou a estrutura do blockchain, que dá nome ao nosso evento. Então, a nossa ideia aqui nos próximos meia hora é falar um pouco de todos os reflexos jurídicos decorrentes dessa nova estrutura descentralizada. Cara, alguém precisa que eu explique blockchain? Eu imagino que... Alguém quer que eu explique blockchain ou vou passar direto, né? Sim, temos um sim. Legal, então se tem uma pessoa, explicaremos. Cara, de maneira muito rápida, tentando explicar uma coisa bem ampla, né? Eu acho que o evento, a proposta é falar sobre blockchain, mas é legal para os aspectos jurídicos que a gente vai entrar logo na sequência. Basicamente é o seguinte, cara, imagina que todo o dinheiro hoje ele já é digital. Então, se eu tenho uma conta no Nubank, a Tainá tem no banco original, eu transfiro R$10, cara, sai do banco Nubank, vai para o original, só que todo o dinheiro do Nubank ele está hospedado num servidor que só o Nubank tem acesso.
Se eu transfiro um Bitcoin para a Tainá, todo mundo aqui desse grupo vai ter acesso, porque basicamente é descentralizado. Então, o conceito do blockchain por detrás do Bitcoin, e foi o primeiro protocolo que inspirou todos os outros, é justamente essa descentralidade. E essa descentralidade é o grande aspecto que traz todas as questões jurídicas que a gente vai falar na sequência. Então, cara, a gente viu esse boom, né? A gente está no momento agora desse inverno cripto, então o Bitcoin ali batendo 20 mil dólares, mas, cara, para vocês verem o que foi essa alavancagem, sempre importante como advogados e recomendando aos não advogados, sempre que a gente fala de investimento, é importante falar que a gente não está fazendo nenhuma recomendação para não ter problemas com a CVM. E, eventualmente, quem tiver problemas com CVM, nos busque, que esse é um primeiro problema aí, questão de mercado de capitais. Mas avançando, então, a gente tem esses conceitos, né, as altcoins, as moedas que foram sendo criadas, os stablecoins, as shitcoins, né, moedas que não têm nenhum valor. Então, só para ilustrar para onde esse mundo foi avançando, né? Então, aqui a gente começa, né, e eu acho que aqui a gente começa a trazer as primeiras questões jurídicas que surgem de todos esses aspectos, né, Thay? Quer falar aí de algum personagem aí desses? Todo mundo aqui identifica todos os personagens. Alguém aqui consegue entender qual seria a relação possível entre todos esses personagens? Ali a gente tem Picasso, tem Marx, tem uma Mona Lisa tomando chopp, a gente tem um CryptoCat, tem um meme bastante conhecido, Beatles no Sidewalk. Então, são vários. Qual seria a relação de todos esses personagens, Bruno? Cara, então eu vou começar aqui pelo mais que indica a nossa idade, né? Começando aqui pelo Napster, e talvez um dos principais pontos aqui jurídicos, como eu falei, a gente tem alguns cursos na Future Law, a gente tem feito muito curso de Web3, porque basicamente cada ponto do Web3 tem um impacto jurídico. Mas vamos começar aqui pelo aspecto de propriedade, que eu acho que talvez seja o tema que a gente vai falar mais nesse painel. Então, o Napster, né, para quem não se lembra, lá em 1999, você entrava na loja americana ou na Casa e Vídeo e você comprava um CD e pagava R$19,90 para ter 15 faixas. O que a valor presente equivaleria, sei lá, uns R$500. Então, olha como era caro a gente ter acesso à propriedade intelectual de música, e veio um sujeito chamado Sean Parker, lá no Vale do Silício, e ele resolveu criar um MP3, com o conceito de MP3, e pensou, por que eu não começo a misturar todas as bibliotecas de música das pessoas, e isso revolucionou o mercado. Então a gente vê o Rock in Rio, você vê aí Iron Maiden vindo tocar no Brasil e todas as outras grandes bandas, porque hoje as pessoas ganham muito pouco dinheiro em termos de propriedade intelectual se comparado ao período pré-Napster. E isso é uma revolução que a gente viu muito na Web 1, Web 2, e a Web 3 tem uma tendência de mudar. A tendência da internet foi desmonetizar, desmaterializar. Então olha para a propriedade intelectual, você começou a perder valor. Todo mundo compartilhava música, por mais que a gente pague o Spotify hoje, você imagina que isso gera muito menos valor em termos de propriedade intelectual. E aí, comparando com o Picasso, né? O Picasso, no final da vida dele, ele ia num bar, ele fazia um guardanapo, assinava e dava Picasso, e, cara, aquele guardanapo valia milhões. E aí a provocação que a gente começa a trazer alguém acha que meme é arte? E vocês acham que algum artista de meme ganha dinheiro? Quem acha que um artista de meme ganha dinheiro hoje? Uma pessoa ali levantou a mão, outra. Com NFT a gente começa a ter. Então essa é uma provocação que a gente traz, né, Thay? Sim, a gente está falando de uma realidade em que toda essa construção artística, e aqui é engraçado porque todos esses artistas, em alguma medida, no início dessa produção, iniciaram um movimento que absolutamente não tinha nenhum fim do ponto de vista de desenvolvimento econômico. E conforme o passar dos anos, o exemplo do meme da menina da casa pegando fogo é um exemplo disso, a gente começa a transformar totalmente o mercado das artes, o mercado da propriedade intelectual, para pensar como que a gente transforma ativos artísticos, sobretudo ativos digitais, em protocolos, em smart contracts, que podem ser rastreáveis, que podem ser seguros, que podem rentabilizar e criar royalties para os seus criadores. Então, é uma completa revolução no mercado de propriedade intelectual e, sobretudo, para o mercado jurídico, porque gera impactos em diversos níveis e desdobramentos que a gente vai falar aqui nos próximos momentos. Slides.
Então, como a gente falou, o sistema tradicional ali centralizado, o blockchain é sistema circular, né, descentralizado. E aí a gente começa a entender, e eu acho que esse slide ajuda muito a entender, Web 1, né, o que a gente viveu ali? Basicamente, nós como usuários de internet muito passivos em relação à internet. Se vocês lembrarem, o que eram os grandes players? Terra, AOL, BOL. As pessoas imaginavam que a internet ia ser um mega portal, que você ia entrar, você ia ter receita de comida, você ia ter resenha da novela, você ia ter no máximo de interatividade um bate-papo. E quando a gente teve a Web 2.0, isso mudou. Todos nós passamos a ser produtores de conteúdo. Então você vê que os grandes emblemas dessa Web 2 é o quê? O Instagram, o WhatsApp, mas mesmo o Airbnb, onde eu posso alugar, Uber, que eu posso prestar um serviço, o iFood de comida. Então você vê que são plataformas intermediando produtos, serviços, Mercado Livre, OLX e por aí vai. E dentro desse conceito, em termos jurídicos, a gente não tinha criado nada que criasse um conceito de propriedade. Então o Bitcoin, que a gente mostrou ali com Satoshi Nakamoto, ele começou a criar o conceito de propriedade realmente no ambiente digital. Porque se você imagina que você cria um meme e você compartilha no WhatsApp. Cara, todo mundo vai receber aqui no seu WhatsApp. Se você perde teu celular, qual é a diferença daquele meme que você recebeu ou o meme que foi produzido no celular do artista? E estou usando meme, mas pensa em toda a produção de conteúdo. Então, você não conseguia levar para o mundo digital, e aí a questão do Marx, mas a gente poderia trazer qualquer economista mais moderno, né, da economia mais moderna, dentro desse conceito. O ambiente digital foi esse ambiente desmaterializado, desmonetizado, e se você for ver a Web 2.0, tudo baseado em publicidade. Só que quando a gente vai indo para a Web 3.0, para o mundo do metaverso, imagina que além da gente... você vê um brasileiro médio, ele gasta 4 horas e meia, 5 horas numa rede social. Imagina quanto tempo a gente vai gastar dentro do metaverso. E se tudo é baseado em publicidade, só que no metaverso a gente vai consumir no mundo digital, a gente estava caminhando para um mundo completamente, talvez, o fim do capitalismo. Porque a gente não ia conseguir materializar economicamente nada. Então, imagina, eu ia criar uma obra de arte no metaverso, não ia ter valor. Eu ia criar uma roupa no metaverso, não ia ter valor. Então, é justamente esse ponto de paradigma que a gente está quebrando e que os smart contracts, seja através de um ativo fungível, como é o caso do Bitcoin, ou seja, de um bem não fungível, como é o caso de um NFT, começa a criar, né, Thay? Sim, quando o Bruno está trazendo aqui alguns exemplos relacionados à imagem e à produção artística, mas é exatamente o que ele se refere quando absolutamente toda a produção intelectual, e isso é absolutamente toda, das mais valoradas às menos valoradas, aquele post que você colocou uma legenda de uma frasezinha que você criou e você achou muito bonita, nada disso é submetido a uma regra descentralizada de controle. Então, hoje, nós como usuários, no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais, nós não temos absolutamente propriedade de nada. O Bruno fez algumas perguntas aqui. Alguém aqui já leu os termos de usuário do Instagram? Quem aqui tem Instagram? Vamos lá. E alguém já leu os termos de usuário? Temos uma exceção. Bom, nesses termos fica muito claro que absolutamente nenhuma produção de conteúdo que é realizada nessa plataforma, ela é propriedade desse usuário e além... esse conteúdo ele não está sob o controle do usuário para que ele seja monetizado. Então, a escolha de como essa informação, esse conteúdo, essa produção, essa obra de arte vai ser monetizada e direcionada dentro do rol de propriedade daquele usuário é completamente alheia à sua tomada de decisão. A gente, quando passa para a Web 3.0, a gente está falando de plataformas que admitem que os usuários tomem decisões sobre absolutamente todas as suas produções. Essas plataformas elas ainda estão em curso, algumas já estão em teste, mas as que a gente vive hoje de forma majoritária, que é o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, nenhuma delas ainda foi submetida a essas regras, a esses princípios da Web 3.0, que é o princípio de uma organização autônoma, descentralizada, em que as decisões elas são tomadas de forma completamente coletivizada. Isso é uma realidade que ainda se aproxima, mas é um futuro breve que já existe para algumas pessoas que já usufruem dessa realidade, mas que, com toda certeza, vai fazer parte do nosso dia a dia num período muito breve.
Então é isso, a gente está entrando na Web 3.0 com um novo parâmetro em termos econômicos. Então você vai vendo que o mercado da internet era de 1 trilhão, quando ele foi para a Web 2 cresceu muito, né? Foi esse boom que a gente viveu, os grandes emblemas, Airbnb, Uber, Meta, etc. E aí vão surgindo esses players e aí começam algumas provocações jurídicas. O que é o Bitcoin? E eu não estou falando de uma exchange, não. Eu estou falando natureza jurídica. Natureza jurídica do Bitcoin ou da Ethereum ou de qualquer rede blockchain. Não tem uma personalidade jurídica, não tem uma empresa vinculada, mas é o que está começando a movimentar, tanto em termos de infraestrutura, como em termos de ativo. Então, a gente começa a problematizar por aqui e a gente vai avançando. Bruno, só volta aqui um pouquinho o slide. Eu acho que um ponto que a gente precisa fincar aqui sobre a discussão de Web3 é que nem todos os metaversos, nem todas as plataformas que existem dentro dessa realidade relacionada aos NFTs e à Web3, elas necessariamente elas funcionam dentro de uma organização descentralizada. Então, e o grande exemplo que a gente tem disso é o Meta. Meta, que é a plataforma, que é a mudança de branding realizada pelo Facebook, não é uma plataforma que pertence à Web3, apesar de ter uma proposta de construir um metaverso. Nem todos os metaversos eles funcionam dentro dessa realidade. A gente está falando de uma plataforma de Web 2.0, mas que tenta se adequar a essa nova realidade, que é a realidade de construção de metaversos. E aqui avançando, cara, quem não for advogado, eu peço desculpa, eu vou explicar, tá? Quem é advogado, espero que não tenha perdido aí a aula de Direito Civil 1, mas a gente aprende lá no Direito Civil 1 a diferença de bens fungíveis para infungíveis. Basicamente é o seguinte, cara, essa garrafa d'água, ela é fungível. Se eu beber essa garrafa d'água ou trocar essa garrafa d'água com a Tainá por essa, vocês concordam que elas são absolutamente iguais, né? Você vê até que pode ter uma numeração, mas é igual. Imagina uma nota de R$50. Cara, pouco importa se uma moeda, se uma é a nota 043 e a outra 42. Agora, tem bens que são infungíveis. Imagina todos os bens da sua vida, quantos deles são infungíveis? Coisas especiais para vocês, pensa numa obra de arte. Levanta a mão quem acha que na vida é mais importante as coisas infungíveis do que as fungíveis. Infungível é mais importante. Quem acha que na internet vocês acham que hoje tem muita coisa fungível ou infungível? Quem acha que tem muita coisa infungível na internet, levanta a mão. Na internet hoje vocês acham que tem muitos bens infungíveis? Bens. Pensa que você muda teu celular e, cara, eu tenho meu celular aqui. Se eu subir tudo para a nuvem, eu troco meu celular, não importa qual celular eu vou utilizar. Beleza, é uma foto muito relevante, cara, do evento que eu tive no Blockchain Rio, que foi legal com a Tainá. Cara, na hora que eu postar isso no Instagram, isso entrou para a rede, qualquer um pode printar. O bem não é infungível. Se eu trocar a foto que eu tirei por uma foto que alguém printou e me devolveu, é igual. E esse é o grande desafio. Então, o Bitcoin, que foi o primeiro smart contract, né, em última análise, embora tecnicamente a gente não possa talvez chamar de smart contract, mas o primeiro protocolo descentralizado, ele era fungível. E agora a gente está criando os infungíveis, que é essa onda dos NFTs. Eu acho que uma grande característica que a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente pensa numa foto, num documento, um arquivo, é o quanto ele pode ser rastreado, o quanto ele pode ser transformado em royalties, o quanto o produtor desse bem, fungível ou infungível, consegue controlar as cópias e reproduções desse mesmo bem. Essa diferenciação é o que torna toda essa outra realidade possível. Então, algumas perguntas, né? O que se caracteriza como propriedade no ambiente digital? O que é propriedade, né? Então, você vê, tem uma discussão antiga, relativamente antiga, do direito digital, herança digital. Pô, quanto vale uma conta hoje no Instagram com 10 milhões de pessoas? O que vale é a conta. Mas aquilo é uma propriedade? Talvez. Agora, o que a gente está criando com os criptoativos é todo um conceito de propriedade, que vai ser uma terra no metaverso, uma skin de game, tudo isso é um novo conceito que a gente não tinha na Web 2 e na Web 1. E aí, o que é fungível, o que não é fungível nesse ambiente e como é que a gente começa a criar uma economia digital. Imagina que em 5, 10 anos, se a gente já passa 5 horas em rede social, quantas horas a gente vai passar dentro de um metaverso? Imagina quanto das nossas propriedades vão ser migradas para esse mundo digital. Desde o guarda-roupa até talvez os brinquedos. E a gente vai pensando, por exemplo, numa criança hoje de 11, 12 anos que gosta de Roblox.
talvez ela tenha mais bens no ambiente digital do que ela tem no armário de brinquedos dela. E isso vai ser a realidade de todos nós em muito pouco tempo. E é isso que o direito vai precisar acompanhar. E as nossas propriedades sensíveis, né? O quanto das nossas emoções, dos nossos olhares, dos nossos desejos vão ser reproduzidos e transferidos, embedados dentro dessa outra dimensão. E o quanto isso vai ser disponibilizado, monetizado e compartilhado e passível de controle por nós, usuários, que vamos todos fazer parte, inevitavelmente, dessa outra dimensão. Então, a gente volta aqui para aquela relação. Então, é um pouco isso. O capitalismo está se ressurgindo dentro desse conceito, inclusive, de criação de escassez. Porque, na medida em que eu começo a criar bens digitais, então, o Bored Ape, imagina lá a fotinho, não tem valor nenhum intrínseco. Mas, no momento que eu consigo vincular aquilo a um smart contract, que é um código único, que aquilo me dá acesso, que aquilo me permite, eu vou criando e copiando a lógica do sistema de propriedade do mundo físico para o mundo digital. E aí a gente vai vendo, né, as comparações. Então, da mesma forma que eu tenho ali o fungível, o Bitcoin igual ao ouro, conceito de reserva de valor, eu já vou vendo um meme sendo comparado a um quadro do Van Gogh ou uma Ferrari. Então, é a mesma lógica que a gente já tem no mundo físico, né? E aí o conceito, né? O que é direito digital? Eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que desde o início da internet, essa expansão tecnológica, basicamente tudo é direito digital, né? Mudança de relação, mudança dos temas, né? O que são pessoas físicas, jurídicas? E a gente vai avançar nisso para vocês entenderem, né? Opa... Então, aqui a gente vai vendo, né, os escritórios de advocacia indo para o metaverso, Bill Gates anunciando que em 3 anos a maior parte das reuniões vai ser no metaverso. Então, quando você fala, cara, muito longe. Não, cara, está muito perto. A gente viveu na pandemia um pedacinho dessa aceleração. Então, a pandemia acelerou o movimento. Então, imagina, por exemplo, home office, no mundo jurídico, audiência online, tudo isso foi acelerado. E isso acelerou também o próprio movimento da Web3. Porque no momento que a gente começou a acelerar a vivência no mundo digital, a gente quer experiências mais imersivas. Então, a gente explicou a tese por detrás, que é o conceito dos fungíveis, do infungível, do blockchain, e isso se correlaciona com uma tecnologia mais imersiva, que é o metaverso. E que é uma tecnologia imersiva não só do óculos, da experiência visual, mas inclusive do tato, do cheiro. Então a gente realmente está caminhando para uma nova dimensão e a gente vai ter que repensar as relações jurídicas nessa nova dimensão, né? Exatamente. Estão avançando para a gente ter tempo de falar. Então, só para vocês terem uma noção, a gente pega em NFT, 8% hoje já é do mercado de arte, 44% do mercado de profile pic. Então, você vê o Instagram já permitindo que você autentique o teu NFT, o Twitter já faz isso, você vê o Mark Zuckerberg ali, e aí você vê as marcas indo, né? A CNN já fazendo transmissão do metaverso. Então, uma coisa que parecia hiper distante, a gente caminhando mais para isso. E aí a gente vê, né, a questão da arte. Marcel Duchamp, lá em 1917, ele apresentou um mictório, e essa é uma das obras de arte hoje milionária. Então, será que quando as pessoas começaram a criar arte rupestre, elas estavam pensando em arte? Então, o meme é uma arte, sim. Então, quando você vê alguém pagando 1 milhão num meme, vai ter valor econômico, porque tem uma representatividade cultural. E mais do que isso, né, esse conceito da arte, ele vai se expandindo e não se limitando no NFT a isso. Então, a gente vai vendo, né, o NFT aqui, o Neymar comprando, né, 6 milhões. Aí você fala, cara, você compraria por 6 milhões 2 NFTs? Mas, cara, você estaria no grupo com o Snoop Dogg, Jimmy Fallon. O fato é que, independente de você achar que tem valor ou não, as pessoas já estão valorando. Isso tem que entrar no inventário. Amanhã ou depois, tomara que o Neymar viva muito, faça muito gol e que nessa Copa do Mundo se supere aí para o Brasil. Mas imagina que isso já é, cara, já vai ser inventariado, isso já entra na esfera patrimonial. Então, a gente está caminhando para esse mundo de começar a jogar a economia para dentro dessa realidade. E aí você pensa, cara, quanto é uma bolsa da Louis Vuitton? Sei lá, 40 mil reais, 50 mil reais? Já tinha uma diferença de valor. E se você vê uma criança hoje de 12 anos já gastando crédito para ter um skin de game, por que é que a gente não vai gastar skin para participar de uma reunião no metaverso, que nem o Bill Gates falou?
será que eu vou querer gastar dinheiro numa camisa no mundo físico ou vou querer ter uma camisa no mundo digital? E aí a gente aqui, né, a Lumex, né, até está bastante representada, foi uma empresa que a gente criou do metaverso. E olha que interessante, a gente lançou uma coleção, e isso me ajudou muito a refletir, tá? A gente no Carnaval lançou uma coleção, vendeu 2.000 NFTs. Você ia lá, mintava, ganhava um NFT, podia vender lá na plataforma do OpenSea. Olha as relações jurídicas. Tinha gente trabalhando com a gente lá na China. Tinha pessoas na China comprando um NFT produzido no Brasil. E não tinha nenhuma PJ nesse momento. Qual era a relação associativa desses membros, do artista que produziu a propriedade intelectual? Então, não tem parâmetro. E aí, na sequência, a Reserva chamou e a gente, na Lumex, fez o projeto do Pistol Birds e você sai hoje, bem aqui em frente, você vê a Reserva X, que foi um projeto lançado a partir de uma empresa que não era uma empresa, que foi criada por uma coleção. Olha todas as relações jurídicas que vão se expandindo. E aí, todas as discussões jurídicas, né? Você vai para uma reserva, cara, como é que você pensa? Desde como é que você declara um NFT, desde propriedade intelectual. Então, imagina que todas as questões jurídicas vão surgindo novas, mas já é objeto de desejo. 1 milhão de NFTs vendidos em 1 hora, né? Algum ponto aí, Thay? Avancemos. Não, vamos terminar a apresentação. E aí, cara, rapidamente aqui, a gente... Vou dar uma avançada aqui para a gente ter tempo de trazer algumas questões. Como a Tainá falou, nem todo metaverso é baseado em NFT, então você já vê lá o metaverso lá do GTA. E olha que interessante, cara. A gente fez um curso lá na Future Law, a gente tem os que também são baseados em NFT, como o caso do Sandbox. Mas olha que interessante, né? A gente teve o Second Life, na época não tinha tecnologia disponível. A gente trouxe a galera do iFood para falar no curso da Future Law, né? Acho que é legal compartilhar aí, tá? Tem um aspecto que foge um pouquinho das questões jurídicas, pelo menos no primeiro momento, que é como que os negócios vão poder utilizar o espaço do metaverso. Hoje de manhã, quando a gente estava num outro painel, a gente conversou muito sobre o processo de construção do metaverso. Ele está se dando neste momento, nesse tempo-espaço. E é muito importante que nós, como futuros usuários, inevitavelmente futuros usuários, a gente participe desse processo de construção. Por quê? O metaverso, hoje metaversos são espaços virtuais. E esses espaços estão sendo progressivamente ocupados. E, sobretudo, ocupados por negócios, por novos modelos de negócios. A Reserva é um modelo de negócio que, tradicionalmente, varejo e mercado de moda, mas que criou uma empresa, criou um corporate venture capital, uma startup dentro da própria empresa, que é a Reserva X. E a Reserva X tem 100% de foco na constituição em todos os itens da dimensão metaverso. Essa é uma tendência do mundo dos negócios, de uma forma geral. Você criar uma unidade de negócio totalmente focada em uma realidade de metaverso. Então, de novo, esses são espaços que já estão em processo de ocupação, em processo de construção. Os modelos de negócio hoje são, assim como a Lumix, a gente tem uma série de startups sendo criadas justamente para facilitar a transposição da realidade da empresa para uma realidade de metaverso, uma realidade em que toda essa estrutura mais concreta é embedada, é integrada à dimensão virtual. E aí, obviamente, toda uma infraestrutura de fundo vai ser necessária, a gente vai também entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, mas ponto é que, do ponto de vista de negócios, isso vem se tornando cada vez mais comum. E aí, o caso do iFood, especificamente, a tentativa do iFood, eles perceberam que alguns usuários espontaneamente já estavam simulando entregadores de comida dentro do ambiente GTA, e eles enxergaram isso como uma oportunidade. Então, eles criaram um avatar do entregador do iFood para que os usuários pudessem usufruir dessa possibilidade. Inclusive, eles criaram um restaurante virtual, criaram um modelo de restaurante virtual para que tivesse toda a experiência completa de você ir lá, buscar a comida e fazer as entregas. Então, e eles tentaram fazer isso de uma forma que fosse gamificada, lúdica, e que, obviamente, com todas as preocupações políticas que acabam reverberando na nossa realidade. E olha que interessante. Então, você está lá, você pede a comida no iFood, chega na tua casa, você não precisa sair daquele ambiente imersivo. Daqui a pouco você vai ter um tubo no teu braço, vai receber o alimento intravenosamente. Então, é para isso que a gente está caminhando em termos de mundo. E aí, olha que legal.
Cara, o iFood fez, o Outback tem que fazer. E aí o Outback lançou esse avatar, que é um canguru, cara. E aí, olha que interessante. A geração hoje, Z, e eu não tô nem falando da Alpha, que na minha visão vai ser quem vai consumir mais metaverso, que nem tá hoje presente nesse evento, porque são crianças. Mas pensa que a geração Z hoje prefere falar com chatbot do que com ser humano. E aí imagina, cara, que esse avatar aqui, ele pode ser tanto um ser humano trabalhando para o Outback como um canguru, como ele pode ser um algoritmo. E imagina que eu, no metaverso, posso ser um canguru. Olha como o direito das coisas, o direito das pessoas. Imagina que daqui a 10 anos, alguém pode se apaixonar pelo canguru do Outback e querer casar sem saber se por trás é um algoritmo ou um ser humano. Parece ficção científica, aquele filme Ela, mas a gente está caminhando para isso. Para as interações. Então, se hoje você já emula, você pega, por exemplo, uma rede de relacionamento, que às vezes você tem um bot, a gente teve casos de vazamento de dados de usuários que usavam redes sociais de namoro e, na sequência, se vazou que essa rede usava bot. Então, a pessoa estava lá toda feliz, trocando ideia meia-noite e estava conversando com um robô toda apaixonada. Imagina no ambiente de metaverso imersivo. Então, imagina a pessoa querendo deixar a herança para um canguru ou querendo casar com um canguru. Como é que o direito se relaciona? Parece um aspecto lúdico, mas é o que a gente vai começar a ver. Decentraland também, outro metaverso, e aí você vai vendo, né, a relação de valorização da mana, do Sand, com esses mundos virtuais. Então a Adidas anuncia que vai para Sandbox, valoriza a moeda Sand. Mana é a moeda virtual criada dentro do ambiente de Decentraland. E aí você vê essa discussão, né? O Brasil vai criar agora o cripto real, né? Todos os países estão criando seus bancos centrais, mas você vai ter também as moedas correlacionadas ao metaverso. Então, se o Bitcoin ele tinha um conceito de reserva de valor, ele era efetivamente o ouro, talvez essas moedas tenham uma relação diretamente ligada com a atividade econômica daquele país, planeta, dimensão. Então, se eu passar 10 horas no Decentraland, provavelmente a moeda maná vai valer muito, porque eu vou ter muita troca de dinheiro. Então, da mesma forma que Bretton Woods definiu o dólar como valor, talvez essas moedas atreladas ao metaverso. Então, olha como a evolução do conceito do Bitcoin a chegar numa moeda que tem uma relação com troca. Você vê o Ether valorizando muito hoje, porque muita gente faz smart contract na rede Ethereum, né? E aí, avançando aqui rapidamente, para a gente traçar essas questões jurídicas, né? Eu lembro que a gente falava de blockchain que ia mudar o mercado cartorial, mas olha como está mudando. 106 milhões de gente comprando terra no ambiente metaverso. Então, não é comprar terreno na Lua, é comprar terreno no metaverso. Você vê um iate sendo vendido. Você fala, cara, por que tem valor? Então, será que a gente está criando um novo direito imobiliário? Então, é muito mais do que uma Smart City. É muito mais do que uma cidade inteligente. Na verdade, é a nova cidade no ambiente digital, né, Thay? Sim. Avançando, que a gente está com o tema aqui, conseguir falar de tudo. Temos 5 minutos. Tá. Então, cara, só para falar, cara, olha que interessante. A experiência imersiva do metaverso, ela não se limita ao aspecto visual. O Facebook, na época, tentando trabalhar numa luva, porque eu preciso da densidade. Então, eu preciso saber que uma garrafa d'água pesa menos que uma folha de papel no ambiente digital. Você vê, cara, impressoras de cheiro. Então, você vai entrar num ambiente que vai ter um cheiro bom. Então, a gente vai estar emulando uma realidade, com isso, as questões jurídicas, né? O que vai ser coisa, direito das pessoas, direito das coisas? Será que o direito de personalidade, será que esses parâmetros jurídicos que a gente tem hoje atendem esse novo mundo? E aí a gente já vê problemas, né? Assédio sexual. Então a gente veio com o desenvolvimento da tecnologia, a gente teve a lei Carolina Dickmann, de crimes envolvendo fotos íntimas, na época da atriz Carolina Dickmann, incentivou a criação de um parâmetro normativo. Será que vai ter assédio? O Brasil é o país que tem o maior número de fraudes no mundo. Todos os centros de cartão de crédito desenvolvem aqui no Brasil. Até hoje, em alguns países do mundo, você assina o cartão de crédito. O Brasil tem chip há décadas. Porque no Brasil você cria o Pix, você cria o golpe Pix. Você cria fraude para tudo que é lado. Imagina as fraudes no metaverso. Imagina um avatar se passando por você. Imagina o nível de coisa que vai acontecer e como o direito vai ter que acompanhar. Nesse caso, uma infelicidade e um assédio sexual. E aí, em relação do trabalho infantil, né? Você tem TikToker hoje que já ganha mais do que CEO da Apple. Eu lembro que eu fiz um parecer
uma empresa de brinquedos que ela queria patrocinar uma youtuber mirim que tinha 2 milhões de acesso. As crianças queriam ver ela brincando. E na época você tinha uma restrição, e você ainda tem, né, do merchandising infantil. Quem é que vai construir o metaverso? Quem brinca com Roblox. Então imagina a criança de 12 anos. A gente passa aqui, tem quantos projetos que você ganha NFT jogando, né? Hoje mesmo, uma criança está lá jogando, o pai e a mãe estão lá com a criança levanta e fala, pô, pai e mãe, queria ir para Disney. A mãe e o pai falam, pô, meu filho, tá caro o dólar, vamos para Disney. Ele fala, não, mãe, pai, eu pago. Como assim você paga? Então, eu juntei muito dinheiro aqui com NFT de um joguinho que eu estava jogando. Isso é trabalho infantil? É ECA? Quais são os limites geográficos? Você nem sabe. Você entra numa comunidade do Discord hoje, você tem um avatarzinho que você não sabe nem quem que é do outro lado. CLT, né, a gente está discutindo ainda se o Uber é relação de trabalho. O que são essas relações de emprego nesse novo mundo? Acabando aqui, pessoal, para a gente avançar, novo paradigma societário, né? Se falava de ICO, até saiu da moda. O que é o The Sandbox? O que é você ser holder de um projeto de NFT em termos jurídicos? E aí também, da mesma forma que isso cresce, quebra, né? Direito de falência, direito falimentar. Eu invisto em um projeto e em um mês ele quebra. De quem que é a responsabilidade? Então, um ponto que a gente está numa fase pré-paradigmática, muita desconfiança, muitas dúvidas. Mas o ponto é esse, né? Na minha visão e da Tainá, né? A gente acha que não é uma escolha, né? A gente vai para o mundo do metaverso. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar essa meia hora, já não dá para esquecer o que foi falado. Então, já não dá para tomar a pílula azul. E a gente, como advogados e advogadas, a gente vai ajudar a montar esse mundo, né? Então, como a Oráculo falou, você já sabe o que eu vou dizer. Então, a gente vai ajudar a montar esse universo. Tá aí, considerações finais. Vou trazer aqui um resumão aí da discussão para a gente ter alguns pontos de enfoque para pensar toda essa realidade. Então, algumas dicotomias que a gente tem dentro dessa realidade. A primeira, nós como usuários em construção dessa realidade, a gente sabe que é uma realidade completamente disruptiva, a gente precisa contrabalancear isso com a segurança jurídica. Então, esse é um grande papel do direito. Como que a gente contrabalanceia segurança jurídica e uma realidade disruptiva? Uma das grandes soluções que vem sendo estudadas para a gente pensar como que a gente continua inovando dentro dessa realidade, dentro dessa dimensão e garante essa segurança é o sandbox regulatório. Essa é uma grande inovação, uma grande solução do ponto de vista regulatório para pensar como que a gente gera algum nível de segurança dentro dessa realidade. Um segundo ponto, a gente está falando de Web3. Web3 em que os usuários têm muito mais poder e controle sobre os seus dados, sobre as informações e os conteúdos que são produzidos. Como que a gente contrabalanceia isso com todo o excesso, com a quantidade de dados que estão sendo absorvidos a todo momento, de forma 360? A gente está falando de uma realidade em que as plataformas passam a recompensar esses usuários, a realizar uma compensação para que esses dados também sejam trocados. Então, aqui é uma relação de troca que também está em construção e isso é um ponto de observação muito importante para o mercado jurídico. De forma geral também, a gente tem a questão da expansão do metaverso. Então, cada vez mais a gente está falando de uma realidade inevitável, mas a gente tem um dado que 37% da população mundial não tem acesso à internet. Então, como que a gente soluciona essa dicotomia, expansão dessa dimensão e acessibilidade, acesso a essa dimensão? Então, esses são os 3 grandes aspectos. Por fim, alguns pilares que precisam ser pensados e, de novo, do ponto de vista do aspecto jurídico, é muito importante que a gente se atente a esses pontos. A gente está falando de uma realidade de avatarização, então, como que vai se dar a identificação, como que vai se dar a responsabilização por esses avatares, porque ninguém aqui vai estar em persona dentro dessa dimensão, nós vamos estar representados por avatares, e a identificação e a confiabilidade desses avatares, ela ainda está em análise, então, o profissional jurídico vai ser muito importante em analisar essa realidade. A gente está falando de uma realidade em que produção de conteúdo ela passa a inverter a lógica de propriedade e também no aspecto de accountability. Então, como que a gente verifica o que está sendo feito desses dados, a gente também tem uma virada 360 dessa realidade.
Por fim, no aspecto estrutural e também muito relevante para o mercado jurídico, tem a expansão de rede. A gente também está falando de uma realidade, sobretudo no Brasil, em que essa rede ela não tem a latência expandida o suficiente para que todas as pessoas tenham, de fato, acesso a essa tecnologia. Redes blockchain, que ainda não é uma realidade do ponto de vista de compreensão. Então, isso também vai gerar alguns desafios, sobretudo para os profissionais do direito. E aqui também pensando em inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial que a gente construiu, ela ainda tem um nível de flexibilização e um peso, do ponto de vista tecnológico, muito grande. Então, como que a gente cria inteligências artificiais mais leves e mais flexíveis? Porque, sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma realidade... hoje a gente usa o termo data-driven, que é guiada por dados. Essa vai ser uma realidade guiada por inteligência artificial. E, de novo, todos os debates éticos, todos os debates que não prescindem do profissional do direito vão gerar uma série de desafios, uma série de demandas para todos esses profissionais. Então, de forma muito resumida, esses são os pontos, os aspectos mais relevantes que a gente precisa se debruçar para apresentar soluções que ainda não estão dadas. É isso, pessoal. Sigam a Future Law, tem muito curso, cara. Agradecemos aí ao Maurício e todo mundo aí por esse painel. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente puder contribuir. Mas, cara, nunca foi tão entusiasmante ser advogado ou advogado. Temos uma realidade para criar e um direito novo para ser criado, né? Então, momento muito bacana para estar vivo com a carteirinha aí da OAB no bolso. É isso, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, muito bom. Parabéns aí aos nossos amigos advogados.